Senhor Deus diz: tudo o que o meu servo fizer dará certo. Ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficarão horrorizados quando o virem, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora, muitos povos ficarão admirados quando o virem, e muitos reis não saberão o que dizer, pois verão coisas que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito, nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Agradecemos-te, Jesus, por nos sofreste a amarga cruz. Teu sangue foste derramar, somente para nos salvar. Nós te rogamos, homem Deus, que pelos sofrimentos teus nos queira sempre consolar, da morte eterna nos salvar. Assiste-nos na tentação, estende-nos a tua mão, na derradeira hora que da que esperamos só em ti. Ó, faze-nos em ti confiar, jamais nos has de abandonar. Dá-nos certeza, ó Jesus, tu nos salvaste pela cruz. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará
com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. E assim, os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Nossos corações pertencem ao varão de Gólgota, que por ter sofrido a morte, vida e salvação nos dá. Que o mistério do juízo ao seu povo revelou, e angústia e tormentos, vida e paz nos conquistou. Em silêncio nos curvamos ante a tua cruz, Senhor, e humildes adoramos o poder de teu amor. Adoramos o milagre, eis que o Filho se humilhou, obediente até a morte, nosso fardo carregou. Haja noites tenebrosas, luz provém de Gólgota, luz que rompe pelas trevas, que o inferno vencerá. Cristo Salvador expulsa de seu reino angústia e dor, emudece a própria morte, prevalece o seu amor. Silenciam os poderes ante a cruz de Gólgota, o teu povo agraciado canta amém, aleluia. Graças pelas tuas dores, graças pelo teu morrer, que nos deste a vida nova, adoramos teu poder. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Hoje é sexta-feira da Paixão. É dia em que nós lembramos o sofrimento de Cristo Jesus por nós. Sofrimento, abandono, que o servo de Deus, da leitura do profeta Isaías, que nós acabamos de ouvir, já sentiu e que muito se parece com o sofrimento que o próprio Jesus passou. Porém, o sofrimento de Jesus é muito mais profundo. A sua morte foi necessária para que os nossos pecados fossem perdoados. Nesse dia, somos lembrados que assim como Cristo morreu, também nós devemos morrer para o pecado, e nossa vida não deve ser guiada pela lógica deste mundo, mas sim pela lógica do reino de Deus. Morremos com Cristo, mas também com Ele seremos ressuscitados, assim como Ele foi ressuscitado pelo Pai. Convido que nós ouçamos a palavra do Evangelho de Cristo, a palavra que nos fala sobre os momentos finais de Cristo Jesus. Ouçamos. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, e eles o levaram.
Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: este homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, um para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora, Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Sagradas Escrituras, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Deus da vida, quanta dor, quanto sofrimento naquele dia em que teu filho morreu no Monte Gólgota. Foi tudo por amor. Só podemos reconhecer isso e agradecer. Pedimos-te, ó Deus, esteja conosco em nossos lares, onde quer que estejamos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. É o que nós oramos, por Cristo amado, nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero convidar você a abrir mais uma vez a tua Bíblia, na palavra conforme o Novo Testamento, o livro de Hebreus, capítulo 10, o verso 16 ao verso 25. Convido que assim ouçamos esta leitura. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis no coração deles, e na mente deles as escreverei. Depois ele diz: não lembrarei mais os seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio de seu próprio corpo, ele nos abriu o caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura.
Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Palavra de Deus. Queridos e queridas, o que a Sexta-feira Santa ou a Sexta-feira da Paixão significa para você? Quando eu morava com os meus pais, lá no interior do Espírito Santo, em Laranja da Terra, lembro que a Sexta-feira da Paixão era um dia muito triste. Parecia que as aves não cantavam. Era dia em que a gente, como criança, não brincava. O rádio não era ligado. O pai dizia que não era para a gente pegar a enxada e vasculhar na terra. Quando chegava próximo das 3 horas da tarde, éramos lembrados de que, próximo a esse momento, Jesus havia sido crucificado. Jesus estava morto. O sentimento, os gestos, era como que alguém próximo havia falecido. Esse era o sentimento que nós tínhamos. Parecia que era um parente. Qual a lembrança, meu irmão, minha irmã, que você tem desse dia? Como a Sexta-feira da Paixão ainda pode fazer sentido em nossos dias, em pleno 2021? É muito comum que aconteçam cultos, missas, nesse dia. Mas, por questão de saúde e segurança e para a preservação da vida, muitos não estão tendo cultos nesse dia. É o nosso caso hoje. Estamos celebrando à distância. E o que isso pode significar para nós? Vazio, solidão, fragilidade, abandono. Esses são alguns dos sentimentos que Jesus provavelmente enfrentou. Vazio, solidão, abandono, fragilidade, falta de oxigênio, fome, insegurança, ansiedade, desemprego, depressão. É assim como milhares de pessoas têm estado nesse tempo. Sim, é o sentimento que muitos possuem. Mas, por trás disso, existe em nosso tempo um discurso de que não se pode falar de sofrimento. Não pode se falar sobre a morte, sobre o abandono. Em algumas igrejas, inclusive, não se tem mais a presença da cruz no altar. Por quê? Porque a cruz lembra a nossa finitude, a nossa limitação, nos lembra a nossa humanidade. A cruz também nos lembra da maldade humana. Até que ponto o ser humano pode chegar com a sua crueldade? Alguns que se dizem pessoas cristãs defendem o uso da força, da violência, da tortura, ou o uso de pessoas, por exemplo, presas como cobaias para testes de medicamentos e pesquisa. Até que ponto podemos chegar? Ao ponto de agir de maneira indiferente com a morte de alguém ou de milhares de pessoas. É necessário profundo arrependimento, profunda transformação de mentes. E isso só é possível pelo agir do Espírito Santo de Deus em nós. Meu irmão, minha irmã, a carta aos Hebreus, cujo autor é desconhecido, nos lembra da obra salvadora que Jesus realizou em nosso lugar. Um sacrifício único que não pode ser repetido e que não existe gesto humano capaz de poder substituí-lo. Tudo está consumado, diz o evangelista. O acesso ao reino de Deus nos é garantido por meio da fé nesse Cristo crucificado.
Porém, há pessoas que estão vivendo em escravidão, vivem na busca de prazer e satisfação a qualquer preço. Abandonam amigos, se esquecem da família, prejudicam a sua própria saúde. Tudo para viver uma emoção, mas que não passa de algo sem sentido e que causa um enorme vazio quando tudo acaba. O autor dos Hebreus assim nos lembra: cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa de nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Repito, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa de nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Estimados e estimadas, não precisamos carregar nossas culpas, cultivar ódios, fortalecer discórdia. Não precisamos sofrer com os nossos pecados. Eles podem e devem ser entregues sobre os ombros de Cristo, que, como servo fiel de Deus, se dispôs a carregar sobre si toda a nossa culpa e maldade. Libertos, entregues diante de Deus, podemos sim buscar arrependimento diário diante de Deus, buscar perdão e reconciliação. É dolorido? Sim, pode ser dolorido buscar a reconciliação diante de Deus e diante das pessoas. Mas tenha certeza, meu irmão, minha irmã, de que não chega aos pés daquilo que o próprio Cristo sofreu em seu corpo. A partir da certeza do perdão recebido de Deus, somos encorajados a viver em novidade de vida. A Sexta-feira da Paixão é o dia de se dar conta disso e receber de forma humilde essa grande dádiva que é o perdão de Deus. Agora, podemos viver com sentido, com leveza e com beleza. Nossa vida passa a ser mais do que apenas os anos que nós vivemos, as pessoas com quem convivemos, o mundo que desfrutamos ou o trabalho que realizamos. Existe uma razão maior para tudo o que somos e o que temos. Esse sentido está tão somente em Deus, o Criador da vida, o Criador de tudo que nós enxergamos. Para receber esse grande benefício de Cristo, não precisamos fazer. Precisamos apenas crer e viver. A fé nos abre para uma vida de esperança, de prática alegre do amor. Que nesse dia, nesta Sexta-feira Santa, possamos lembrar, meditar no sofrimento de Cristo Jesus, lembrar de que o que Ele fez foi por mim, foi por você, para que nós possamos ter uma nova vida e uma vida com sentido, uma vida com significado, uma vida que vale a pena ser vivida e que nos convida, nos anima a assim também servir uns aos outros. Amém. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário
mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Eu convido meu irmão, minha irmã, a fim de que nós possamos nos voltar ao nosso Deus em oração. Oremos. Ó Deus eterno, queremos te agradecer pela tua palavra e que teu Santo Espírito assim a torna significativa em nossa vida. Ninguém nos ama ou nos amou tanto que deu a sua própria vida por nós, como teu Filho amado Jesus. Obrigado, ó Senhor, por esta dádiva. Teu Filho suportou o abandono e a violência cruel da morte na cruz. Oramos por todas as pessoas que se sentem abandonadas, por aquelas que vivem o abandono no Estado brasileiro nessa pandemia. Oramos pelas pessoas que sofrem violência, violência emocional, violência psicológica, violência física, violência financeira. Oramos por mulheres, homens, crianças, jovens, adultos, idosos. Oramos pelas famílias, pelos casais. Oramos pelos desempregados e pelos empresários. Oramos por aqueles e aquelas que vivem a violência nas favelas, no trânsito. Oramos pela população de países em guerra. Oramos pelos enlutados e pelos cansados. Oramos pela tua santa igreja. Oramos por cada um e cada uma de nós. Colocamos, ó Senhor, tudo aquilo que nós somos e aquilo que nós temos em tuas mãos, através das palavras que teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, assim nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final desta celebração de Sexta-feira Santa. Assim nós queremos meditar ao longo desse dia na palavra que nós ouvimos, nos textos bíblicos que nós ouvimos. Queremos meditar na obra salvífica de Cristo em nosso favor. Mas muito mais, também refletir aonde nós temos, eu e você, também banalizado esse sofrimento de Cristo, onde nós não temos de fato vivido o amor que Deus assim exige de nós. Que nós possamos não baratear essa morte, porque essa morte custou caro, custou a vida do Filho de Deus. Que assim nós possamos, meu irmão, minha irmã, meditar nesse dia e que assim nos preparar também
para o amanhã, ou seja, para o domingo da Páscoa, porque Cristo não permaneceu na cruz, Cristo não permaneceu no túmulo, ele ressuscitou. Por isso nós queremos também celebrar, alegrar de que existe esperança e de que ele vai voltar. Que assim o bondoso Deus te abençoe e te guarde hoje e para todo sempre. Amém. Sigamos na paz do Senhor. Uma abençoada sexta-feira da Paixão. Amém.